Bom, turminha, vamos lá, páginas 104 e 105, né? Então, vocês aí já assistiram um videozinho que eu gravei lá na minha casa, né? Gravei ontem lá na minha casa, de fazendo essa experiência, né? Colocando ela no congelador. Então, olha só, hoje, olha que eu tirei a minha experiência, né? A nossa experiência, olha como ela está. Então, ó, tirei isso aqui de dentro do meu congelador, tá, gente? Ó, o gesso tá durinho, né? O gesso, ele endurece, né? Ele endureceu bem antes da água na bexiga congelar, tá, gente? O gesso, ele endurece rapidinho. A minha bexiga, ela tava totalmente embaixo do gesso, né? Então, olha só. O que aconteceu com a água dentro da bexiga? A água congelou. E o que aconteceu com a bexiga? A bexiga aumentou de tamanho. Então, se ela aumentou de tamanho, olha o que aconteceu com o gesso. Ela quebrou o gesso, ó. Pedacinhos do gesso, ó. Tá? Ele tá totalmente duro, mas aqui em cima, onde a bexiga aumentou de tamanho, ela quebrou o gesso. O gesso, gente, ele endurece muito rápido. Então, eu coloquei no congelador, passou pouco tempo, eu já fui olhar, o gesso já tava durinho. Aí, ficou desde ontem até hoje no meu congelador, né? E a água, lembra que eu enchi a bexiga com água? A água da bexiga congelou. E quando a água congelou, a bexiga aumentou de tamanho, tá? Ó, eu não consegui tirar o gesso daqui. Mas a gente já consegue observar o que aconteceu aí nessa experiência, né, gente? Olha só, o gesso quebrou, né, porque a bexiga aumentou de tamanho, né? Ó, ela até saiu pra fora um pouquinho. Ela tava totalmente embaixo do gesso, gente, ó. E o pote é grande, ó. Então, ela tava totalmente embaixo do gesso. A água congelou, a bexiga aumentou e o gesso quebrou. Certo? Vamos responder, então, aí as perguntinhas dessa experiência. Então, vamos lá. Então, primeiro pergunta assim. Quando a água congelou, o que aconteceu com o tamanho do balão, gente? O que aconteceu? O tamanho do balão aumentou. Então, ó. Tamanho do balão aumentou. Aumentou. Ele aumentou de tamanho o balão. E na B? Fala assim. O gesso permaneceu igual após o congelamento? Permaneceu? Não, né? O que aconteceu com o gesso? Né? O gesso quebrou. Né? Então, ele não permaneceu igual, né, gente? O gesso, ele quebrou em cima, né? Porque o balão aumentou de tamanho, quebrou o gesso, ok? A C fala assim. O que ocorre com as rochas e o solo quando são congelados, gotinhas de água que se encontram dentro de suas fendas e buracos? Então, gente, aqui no Brasil, né, não tem um inverno tão rigoroso igual a outros países, né? Então, nos países que tem um inverno bem rigoroso, que é muito frio, né, quando a água líquida, né, ela entra aí nas rochas, né, em festas aí de rochas, né, no solo, ela congela, né? E quando ela congela, né, lá no frio, né, aqui não acontece isso porque não é tão frio, né, mas nos países muito frios, né, então quando a água congela lá embaixo da superfície, né, no solo, né, nas rochas, quando a água congela, ela aumenta de tamanho, então ela quebra, né, as rochas, né, ela rompe as rochas assim, sabe? Igual ela fez com gesso, a água aumentou de tamanho, né? Porque congelou, o balão aumentou de tamanho. O que o balão fez com o gesso, né? O que a água fez com o gesso? Forçou o gesso a quebrar para poder sair, né? Então, isso acontece também no solo. Quando entra água líquida e esfria, faz muito frio, né? Essa água congela, então ela força a rocha a se romper, né? Então, isso que acontece. Qual a relação
Então, gente, o solo, lembra que ele tem as rochas, né? Então as rochas ela vai se despedaçando, né? Vai se desgastando para formar o solo. Então essa é a relação. Então, ó, são duas perguntas. O que ocorre quando com as rochas e o solo quando são congeladas gotinhas de água que se encontram dentro de suas fendas e buracos? Né? O que acontece com os solos e a rocha? Vamos lá. As rochas e o solo se rompem, né? Então, quando congela aí, né, a água embaixo aí no solo, então, ó, as rochas e o solo se rompem quando a água congela, né? Então, a gente respondeu a primeira pergunta aí, né? E qual a relação desse fenômeno com a formação do solo? Então, com o rompimento das rochas, né? O rompimento das rochas ajuda a formar o solo, né, gente? Vamos lá. Então, olha lá. Duas perguntas, né? O que acontece? Então, as rochas do solo se rompem quando a água congela. E o que isso tem a ver com a formação do solo? Então, ó, o rompimento da rocha ajuda na formação do solo. Lembra que a rocha ela vai se desgastando, se desfazendo para formar o solo, né? Junto com os restos de animais e de plantas, tá, turminha? Ok? Tá dando para enxergar? Ótimo, tá dando para ver. Bom, a gente continua no próximo vídeo.